sou a professora Márcia. Hoje vamos falar sobre o espaço antes da Revolução Industrial. Vamos lá? Antes da invenção da máquina a vapor, as fábricas situavam-se em zonas rurais, próximas às margens dos rios. Ao lado delas surgiam oficinas, casas, hospedarias, etc. Somente no século XIX, com as estradas de ferro, houve um impulso na indústria, que tinha seus produtos rapidamente transportados, o que ajudava a baratear o preço e, ao mesmo tempo, o consumo era estimulado. Algumas consequências negativas também ocorreram, como o aumento da poluição do ar e um crescimento desordenado das cidades. Cada vez mais, as pessoas saíam da zona rural para trabalharem nas fábricas e muitas dessas pessoas ficaram desempregadas ao serem substituídas pelas máquinas que cada vez mais ocupavam a mão de obra humana. Antes da Revolução Industrial, as pessoas, em sua maioria, habitavam a zona rural. Eram pequenos produtores que produziam em pequenas quantidades. As famílias tinham vários filhos para trabalhar na lavoura e o consumo e o lucro eram palavras que não faziam parte do cotidiano das pessoas. Somente com a Revolução Industrial é que os espaços rurais foram sendo substituídos pelos espaços urbanos, que passaram a ter um aumento significativo de pessoas, de construções, residências, além de áreas destinadas ao comércio e às indústrias, provocando profundas alterações no espaço geográfico, como você pode observar nessa imagem. Agora vamos rever o que estudamos através de alguns exercícios. Exercício número 1. A primeira Revolução Industrial provocou uma grande transformação no espaço geográfico. A esse respeito, leia as afirmações abaixo. Aconteceu um intenso processo de urbanização e as cidades passaram a comandar as atividades econômicas e a organização do espaço geográfico. Com a ampliação da divisão internacional do trabalho, alguns países europeus especializaram-se na produção industrial, controlando o mercado mundial de produtos industrializados. Aconteceram grandes mudanças no modo de produção, sem implicações na organização política e territorial da Europa. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, apenas a 1 é verdadeira. Alternativa B, apenas a terceira é verdadeira. Alternativa C, apenas 1 e 2 são verdadeiras. D, alternativa D, apenas 2 e 3 são verdadeiras. E a alternativa E, 1, 2 e 3 são verdadeiras. A alternativa correta é a letra C, apenas 1 e 2 são verdadeiras. Pois, devido ao intenso processo de urbanização ocorrido através das migrações campo-cidade e o meio urbano, passa a concentrar as indústrias e os serviços modernos. As cidades passam a dominar o meio rural e estabelece-se um sistema de redes urbanas. Com a Revolução Industrial, vai acontecer uma ampliação da divisão internacional do trabalho. Alguns países europeus, tais como Inglaterra, França, Holanda, entre outros, passam a se especializar na produção industrial, controlando o mercado mundial desses bens e importando produtos primários de suas colônias. Exercício número 2. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. A partir da frase acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem. Alternativa A, na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza. Alternativa B, nas relações de consumo e não nas relações de produção. Alternativa C, principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis.
Alternativa D, apenas nas relações de produção, porque estas não têm vinculação com o consumo. A alternativa correta é a letra A, na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza. Essa alternativa é a correta, pois a maneira como o homem faz uso dos recursos naturais é a responsável pelos problemas ambientais decorrentes desse processo inadequado. Lembre-se, a Revolução Industrial fez com que os espaços rurais fossem substituídos pelos espaços urbanos, que passaram a ter um aumento significativo de pessoas, de construções residenciais, além de áreas destinadas ao comércio e às indústrias, provocando com isso profundas alterações no espaço geográfico. Até nossa próxima aula.